Bem-vindos! Mais um programa deliciosamente programado para você e cá entre nós. Esse programa está incrível. Usei essa jogadinha do cá entre nós só para lembrar você que esse programa, gente, é especial. Com a gente hoje uma mulher, eu vou chamá-la de diferente, mas muito similar a todas nós, porque ela é uma mulher daquelas polivalente. Sabe aquelas mulheres que se dispõem a fazer de tudo um pouco daquilo que faz sentido para ela, de tudo um pouco daquilo que ela ama. Sem delongas, com a gente hoje, Daniela Dantas. Obrigada. Que bom que deu certo. Que bom, que alegria estar aqui com você hoje. Vamos compartilhar um pouco dessa mulher que é multi. Vamos compartilhar um pouco dessa mulher que se dispõe a ser quem ela quer ser. Sim. Eu queria que você me contasse, Dani, se alguém já te pressionou a ser uma só. Não todas essas que você é, mas se alguém já tentou te colocar numa caixinha só e falou, não, se esse monte de coisa não funciona bem, vamos ser essa Daniela só. Já? Sim. A sociedade, de modo geral, com aquele ditado que quem faz tudo não faz nada. E eu fui descobrir isso através de muito autoconhecimento, conhecendo a minha personalidade, que eu era um padrão realizador multidisciplinar. E aí eu entendi por que eu fazia questão de trabalhar com todas as atribuições que eu tinha. E não só porque isso me gerava receita, mas porque tinha um amor por trás, com certeza. E que no fundo uma complementava a outra. Então a gente pode amar, além de uma coisa, a gente pode amar várias coisas. Sim. Dani, agora falando, né, especificamente da área profissional, esse amor da Dani cabe em que facetas do trabalho? A que eu mais amo é a engenharia civil. E hoje a especialidade que eu atuo com maestria é patologia das construções, que são as doenças dos materiais. A patologia ela está diretamente relacionada às doenças físicas, mas a gente coloca isso do corpo humano para uma estrutura de construção, como por exemplo os ossos, a estrutura, a parte de sistema nervoso, a elétrica, os vasos sanguíneos, a hidráulica. Então, eu descubro as doenças por trás daquilo, a causa raiz para a gente conseguir arrumar de fato. Quando você fala a patologia das construções, eu já entendi que no imóvel, que muitas vezes, assim como o corpo humano, a gente não identifica problemas e o imóvel tem problema. Perfeitamente. Essa é a Daniela, engenheira civil atuando? Sim. Perfeito. Me conta uma para nós, uma patologia das construções, porque eu nunca ouvi falar esse termo, Dani. Por exemplo, estamos agora numa época de chuva, onde as infiltrações elas são muito aparentes. E nós descobrimos através de estudos e até equipamentos, ou até a olho nu, de forma técnica, da onde vem esse problema. Que ele não vem somente de uma área molhada, que seria uma parede com tubulações, mas ele pode vir a partir de vícios ocultos, anomalias, que com certeza todo mundo tem uma infiltração em casa. E aí, muitas vezes, o melhor jeito de resolver é olhando com um pouco mais de profundidade para o assunto. Não é só ir lá e falar, vamos arrancar, descascar essa parede, pintar de novo. Se a gente não resolver a causa do que de fato está causando essa infiltração, eu não resolvo o problema, é isso? Perfeitamente. Normalmente, nós chamamos o nosso pedreiro de confiança, ele vai lá, lixa, passa massa, e isso, num tempo de 6 meses ou menos, volta, porque ele não consegue identificar. Então, através de um laudo, a gente descobre o problema, e às vezes o problema pode vir das casas da região, então às vezes nem é o seu problema mesmo, vem através de um vizinho, de uma construção que já tem um problema eminente, e aí a gente consegue de fato arrumar aquilo, porque hoje os custos são muito elevados, né, e eu costumo brincar que eu sou a profissional mais barata, porque é melhor você acertar uma vez do que ficar errando constantemente com prestador de serviço e material, que hoje está um absurdo. E eu já sei, porque a gente estava aqui batendo papo de bastidor, que essa é uma das grandes paixões da Dani, a gente já volta
nesse assunto, que é o assunto da Dani, engenheira civil. Que outra paixão você tem na área profissional, Dani? A engenharia civil me levou para a engenharia de segurança do trabalho, onde uma dessas demandas é documentação SST social para as empresas com funcionários registrados. Então, atendo empresários que têm funcionários registrados e precisam dessa documentação, não só fazer o exame numa clínica ocupacional, mas também ter a documentação. E a engenharia civil também me levou para o mercado imobiliário, por conta das patologias, avaliações e vistorias. Eu entrei nessa demanda porque o corretor de imóveis é o meu maior cliente. E junto a ele faço vendas seguras e assertivas. Então, ou sou parceira de imobiliárias fornecendo o laudo das casas que são vendidas ou compradas, ou eu mesma vendo de forma segura e assertiva porque tenho Cresce também. Então, Dani, tudo isso que você me falou até agora me cheira muito masculino. Tô sendo preconceituosa? Não, não está. É um universo muito masculino. E eu resolvi ir para o documento justamente porque a obra foi um ambiente muito hostil por 10 anos, onde houve agressões, assédios, racismo, e não me conectei, mas por amor à engenharia fui buscar outros meios de não sair de dentro da área. Mas é um ambiente muito machista. Pode falar que agora melhorou, mas melhorou muito pouco. Porque só a gente que está lá consegue dizer o que de fato acontece. Quando você fala dessas práticas, você já me trouxe algumas situações que você viveu, né, e que não foram situações das mais agradáveis e Sim. fizeram você atuar em outras frentes. O maior desafio, Dani, nessas 3 tem mais uma, né, são 4 frentes de atuação da Dani. Tô adiantando porque eu já conheço um pouquinho da história, mas já falo para vocês. Nessas 3 frentes mais masculinas, mais voltadas às construções, ligadas aí aos imóveis, o maior desafio? O assédio, sem dúvida. O assédio. É engraçado hoje, né? Com certeza saber que o mesmo homem que formou comigo, ele é melhor que eu porque eu sou mulher. E todas essas atribuições, Ká, elas vieram justamente porque eu tive que estudar muito para mostrar que eu poderia ser melhor que o óbvio, né? Porque somos engenheiros iguais. Mas eu tive que estudar para mostrar, não, ela é boa nisso. E não só em patologia, eu tenho mais 4 pós-graduações. O ano que vem, se Deus quiser, eu estou fazendo um doutorado. Mas é porque eu peguei gosto de estudar. E é maravilhoso, né? Estudar abre portas. Mas eu tive que estudar para me colocar diferente dentro do óbvio. Entendeu? Então, é desafiador. Mas precisamos ser resilientes. Ia fazer essa pergunta, assim, né? Com esse desafio, você falou o assédio, né? Sim. Com esse desafio, o que você observa que aflorou na Dani e contribuiu para o teu desenvolvimento pessoal e profissional? A resiliência, sem dúvida. Não desistir é a chave, né? Porque todo dia são vários desafios, não só esse ponto específico, mas o desafio da profissão, que você não pode errar, é uma demanda bem desafiadora, mas é maravilhoso resolver problemas dessa magnitude, né? Então, ser resiliente nesse sentido é o que me brilha os olhos mesmo. Quando você falou, né, você não pode errar, eu fiz aqui uma associação rápida, porque você já contou pra gente que há uma relação entre a patologia humana e a patologia das construções. Sim. Imaginei a seriedade, por exemplo, de um médico que não pode errar para dar um diagnóstico, para dar um remédio mais assertivo. Quando a gente faz essa associação para as construções, que tipo de erro você não pode cometer? O erro de... Como é muito dinheiro envolvido, são altos custos, vidas ali trabalhando, a gente depende de várias intempéries, você não pode errar exatamente porque o engenheiro ele está ali para reduzir custo, otimizar prazo, e é dentro desses erros que não podem acontecer nenhum problema. Então, os erros seriam como a gente vai cuidar da vida da construção. Se eu erro, por exemplo, um diagnóstico de uma rachadura e falo que essa parede não vai cair e ela cai, isso é um problema muito grande. E como um grande professor falava nas aulas que nós matamos mais que médico, porque uma rachadura pode fazer um prédio cair. E aí são muitas vidas ali. Então, mexendo com patologia, você fala nitidamente de coisas que levam até a morte, levam à saúde. Uma umidade, por exemplo, no mofo pode atrapalhar alguém, uma criança, enfim, a níveis respiratórios, até mesmo nós. Então, tudo leva até a medicina.
E nem sempre a gente vê com esse grau de seriedade, né? Sim. Às vezes a gente pensa, é só uma rachadura, é só uma infiltração, Exatamente. né? Mas o cuidado e a cautela na hora da resolução do problema, né? Perfeito. Sem contar o trabalho na segurança, que tem uma ligação direta com a vida das pessoas que estão prestando trabalho numa obra, por exemplo. Né? Diretamente. Segurança do trabalho está diretamente relacionado a cuidar da saúde do trabalhador, né? Para que ele não adoeça. E se a atividade leva ele a adoecer, porque existem atividades como fundição, solda, como a gente faz para otimizar isso? Através de PI, práticas, enfim, né? Os programas, eles ajudam a empresa e o funcionário a preservarem a saúde, né? É isso. E aí você não para nessas 3 frentes de atuação. Não. Há um lado feminino no meio desse ambiente tão masculino, né, Sim. que aflora e fala, quero também o meu espaço e o meu lugar. Estamos falando da venda, né, da comercialização de semijoias. Isso, na verdade, joias, né? Prata e ouro. Eu venho de família muito humilde e por muitas fases eu tive que vender muitas coisas. Avon, Eudora, lingerie, enfim. E as pratas é um produto que eu sou apaixonada e eu virei melhor amiga das donas. E tô nessa há uns 16 anos e eu vendia muito bem. Porque tinha muitas amigas, todo mundo consumia, eu sempre gostei muito. E a gente começou a colocar revendedoras, amigas minhas queriam revender, e aí isso virou um negócio involuntariamente. E várias vezes eu já tentei parar, não, é muita coisa. Aí a gente fecha um mês super bacana em vendas. E agora eu coloquei no Mercado Livre também, e tem dado muito resultado. Então, é uma atribuição, faz sentido, tô no universo feminino, então me conecto também. Mulher, inúmeras frentes de atuação, desafios no cotidiano. Como atuar de uma forma saudável diante de tantas frentes? Falamos de 4 profissionais, nem entramos nas frentes pessoais. Sim. Né? Mas qual a dica que você pode trazer, Dani, para essa mulher como nós, que tem várias frentes de atuação? Como fazer tudo isso dar certo e prosperar? Eu confesso que em algum momento isso foi muito desafiador, né? Conseguir equilibrar todos os pratos. E eu sou formada pela Fundação Napoleão Hill nos treinamentos de alta performance e fazendo esses treinamentos eu consegui entender que a gente pode fazer muitas coisas, contanto que a gente faça aquilo, quando estivermos fazendo, faça da melhor forma possível. Então, quando eu estou falando sobre as pratas, eu só falo de prata. Quando eu estou falando de mercado imobiliário, eu só falo de mercado imobiliário. Se hoje a minha agenda é de patologia, a gente só vai tratar patologia. Então, é você ser focado naquilo. E aí você consegue direcionar a partir de estratégias, métodos, né? E também não faço tudo sozinha. Eu tenho muitos parceiros que me ajudam nisso. A frente é minha, o atendimento e a responsabilidade técnica também. Mas existem parceiros que vão direcionando e aí tudo acontece. Tem a ver com a divisão de tarefas. Perfeitamente. Estabelecer um time, uma equipe, um Exato. grupo que possa atuar nessas frentes como facilitadores. Com certeza. Dani, dessas 4, tem alguma frente que é a sua queridinha? Engenharia civil, patologia. Engenharia civil. Patologia, sim. E o que tem na engenharia civil, eu já sabia dessa resposta, tá, gente? O que tem na engenharia civil que te fascina? A arte de construir, né? E a partir daí entregar um lar para as famílias e dali gerar amor e as famílias se multiplicarem, elas quererem novos espaços, porque sempre o atendimento é porque eu tenho um filho, eu quero um cachorro. Então você entra na vida das pessoas. Como engenheiro eu entro na casa das pessoas, eu entro numa intimidade que nenhuma visita vai entrar, ninguém vai mostrar rachadura para visita, uma infiltração na cama para visita. Esconde. Exatamente, então é um lado muito mais humano do que técnico, né? Então é essa paixão que me desperta ao lar, sabe? É sobre isso. Interessante porque às vezes a gente olha para esse tipo de profissão e enxerga o material, né, o objeto. Sim. Ou o físico, né, o concreto. E o que você traz, falando disso, você até falou isso, né, desse olhar humano para esse lado tão concreto, né? Sim. Como é que desenvolve isso, Dani? É da pessoa? Ou durante a faculdade, durante os estudos, é possível ir se aperfeiçoando? Deixa eu melhorar essa pergunta. Na faculdade, a gente já aprende isso?
Nunca. Inclusive, foi o episódio mais apocalíptico da minha vida fazer engenharia, porque eu entrei achando que eu era boa em matemática e a física pura. E a minha primeira graduação é administração de empresas. E aí, depois que eu fui fazer engenharia, porque eu comecei a me fascinar por isso. Eu entrei em sociedade com meu irmão em uma empresa, meu irmão como prestador de serviço, eu falei, meu, isso é legal. E sempre gostei de estudar, eu falei, vou fazer. Mas é muito desafiador e você só aprende sobre cálculos, construir, sobre você deixar parado em forças naturais, vento, chuva, solo. Então, foi desafiador. Só que a jornada, ela vai te mostrando qual que é o fim. E eu tive muitos bons professores que mostravam o fim pra gente, que isso era o meio. E que a gente tinha que passar por esse processo, porque senão a gente não conseguiria resolver algumas demandas, né? Então, você aprende ao longo da vida, né, qual que é o propósito, né? Isso daí faz muito sentido. Parece uma palavra clichê, mas o propósito ele vem no tempo da profissão mesmo, sabe? Eu falo que vem com o caminhar, né? Exatamente. Não dá pra gente ficar sentado e falando, vou descobrir, meu propósito tá no livro. Não, a gente precisa ir Boa. andando, fazendo, né? Sim, Que aí vai ficando tudo mais claro. sim. E aí, que bom, né? Que legal te ver realizada. Pensando em futuro, Dani, assim, né? Dessas 4 frentes de atuação, tem alguma que tá mais despontando mais, chamando a tua atenção, te sinalizando que, de alguma forma, ela vai tomar mais teu espaço, teu tempo, a tua dedicação, ou todas essas frentes, elas estão divididas de um jeito que na sua ideia de futuro, é atender a todas essas frentes de uma forma equilibrada? Como é que é tua visão de futuro diante de tantos desafios atuais na profissão? É patologia, né? Os métodos construtivos, felizmente ou não, eles vêm ficando cada vez piores. Então, uma construção que tinha uma demanda de duração de 20, 30 anos, hoje ela, com 2 anos, ela já está inteira rachada. E eu venho estudando muito e atendendo alguns clientes em São Paulo e trazendo isso para cá, para Ribeirão. Então, eu vejo que essa vai ser uma frente que vai me tomar o tempo, e também que é a que eu mais gosto. E vai me tomar mais porque a demanda vai aumentar, né? E o especialista nessa área, ele é muito particular, porque é tudo sobre norma, sobre os processos da construção e descobrir a doença que aconteceu porque os processos não foram respeitados, por exemplo. Então, na visão de futuro, pode ser que patologia das construções ocupe mais que 50% de todas essas áreas. Tem muita mulher nessa área? Não, Vamos falar com elas? vamos. Essas mulheres que têm vontade, né, às vezes de fazer engenharia, Sim. conhece, sabe que o caminho é árduo, né, mas tem aqui a Dani para trazer esse fim, né, enxergar essa trajetória toda olhando o fim. Que recado você traz para essa mulher que tem vontade, não tem às vezes nem tanta clareza, né, mas que tem vontade de se dedicar a essa área? Tem que abrir a cabeça para os estudos, exige um pouco de você o tempo para os estudos e precisa ter resiliência, porque é um mercado abundante, é um mercado de quem gosta de resolver problemas, de quem gosta de ajudar pessoas, entrar no lar da pessoa para melhorar a qualidade de vida dela e o investimento que ela fez naquele bem. Eu uso uma máxima que quando você compra um carro, você leva no seu mecânico de confiança. Por que quando você compra um imóvel, você não chama um engenheiro para ver se esse imóvel está ok? Então, a partir do momento que você vai ter uma visão mais analítica, você vai conseguir, porque não é tudo sobre obra, né? As pessoas querem trabalhar em construtora, então você que é um estudante de engenharia ou é uma engenheira, engenharia civil é um caminhar muito complexo e faz muito sentido essa área. Eu gosto muito e posso ajudar quem estiver disposto aí a cuidar dos imóveis. Pensando, eu amo essa pergunta, que é futuro, mas olhando para trás. Sim. Agora, meu convite é para a gente olhar para trás. Para essa bagagem aí, essa mala que você carrega nas costas, cheia de experiências positivas, cheia de casos de sucesso, que fazem quase que todos os dias, porque ninguém tem só dias bons, mas que quase todos os dias fazem a sua escolha pela engenharia civil ter sido assertiva. Olhando para essa bagagem, queria que você contasse um caso de sucesso que te orgulha na trajetória e faria você escolher de novo engenharia civil.
especializada na patologia das construções. Sim. Nós identificamos algumas infiltrações numa parede de um condomínio que já estavam nascendo as plantinhas. Já viu essas paredes que já nascem as plantas? E fomos acionados e verificamos que tinha uma casa com uma piscina do lado, e era uma casa muito antiga, e a gente faz uma busca minuciosa, né? Uma perícia mesmo. E a gente foi verificar se tinha projeto essa piscina, porque ela não estava regular. E essa piscina, ela não tinha projeto, e não deu uma semana, essa parede caiu dentro de um condomínio, aqui em Ribeirão Preto. E aí a gente teve que acionar a Defesa Civil, porque o solo ele cedeu e foi entrando em todas as casas, né? Enfim, foi um caso, na verdade foi uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive com relação à patologia, porque a gente não tinha visto isso ainda, e eu tive o prazer de trabalhar com o engenheiro Augusto, que é um engenheiro muito renomado, ele faz restauração de prédios em Santos, esses que tombam pelas salinas, né? Então, esse foi um case de sucesso para mim, porque a gente conseguiu intervir, ganhamos a causa através do laudo, né? Quando você fala ganhou a causa, você consegue mostrar que o responsável não era o condomínio. Perfeitamente. Era a casa que fez um projeto sem piscina, chamou o pedreiro de confiança, a gente levanta até os custos para mostrar onde ele errou, por conta de 5 mil reais ela não fez um projeto, porque o pedreiro ele tem muita experiência com certeza, mas ele não sabe de fato otimizar os custos do que ele vai construir, ele imagina e compra isso, eu vou fazer isso. Por conta de 5 mil reais ela teve um gasto de Negligenciou. Exatamente, um gasto de mais de R$500 mil, né? E isso correndo em processo, porque a casa a gente deu como perdida, porque o solo estava todo úmido, então a gente vai ter que demolir a casa dela. Então, quando a gente fala... Isso é como é complexo. E é um case de sucesso porque você vê o que uma infiltração, uma falta de projeto, uma falta de um técnico, pronto, porque tudo vem do projeto sem o técnico. E além disso, a gente também vê que nem sempre quem é apontado como responsável né? Exatamente. E conseguimos ganhar a favor do condomínio do vizinho de trás, que já tinha reclamado das infiltrações, né? Porque tem algumas que a gente acha comum, mas tem umas que elas assustam mesmo. Chamou a né? atenção. Exato. E o solo, ele mostra, né? Porque na hora que começa a nascer as plantas, é porque tá tendo água ali, tá acontecendo alguma coisa ali. Pra ele tá germinando, né? Dani, tô te ouvindo, né? E você falou, Karine, é uma perícia. Eu me lembro que uma vez pegou fogo na nossa empresa. Em menos de 10 minutos, um perito especializado em incêndios mostrou a causa. Uau. Em função de alguns indicativos, né, que vocês são treinados para ver, muito rápido ele traz o que causou, né, e faz muito sentido, né, tem muita lógica, muito estudo, pesquisa. Perfeitamente. Envolvido. Muitas normas, né, é tudo sobre norma, né, nós temos a atribuição de fazer fora da norma. Mas se der um problema, você é penalizado por isso. Então, por isso que nós fazemos tudo sobre normas. Você falou você não usou essa expressão, mas eu estou entendendo aqui com vocês que é uma profissão que exige, acho que todas, né? Mas como a gente está falando hoje da tua, muita seriedade, responsabilidade. Quando você lauda algo, o compromisso que você está estabelecendo com a verdade, né? Sim, inclusive eu sou perita do tribunal, assistente técnica de advogado. Quando cai uma causa para o juiz, por exemplo, ele não tem essa atribuição, ele automaticamente nomeia um engenheiro para que ele fale qual que é a conduta que ele vai tomar a partir daquele laudo, né? Então, é um trabalho que não pode errar, né? É desafiador, mas eu já tô tirando de letra já. Dani, para você, né, acho que um pouco da trajetória, porque isso é um pouco, né, tudo isso que você contou pra gente, para você, assim, o lugar da mulher é onde ela quiser? Sim, mas hoje, com 39 anos, tudo vem da nossa história, né? Hoje o que eu sou está diretamente relacionado à minha história. Mas é onde ela quer estar, mas eu gostaria de não ser tudo isso. Mas os caminhos foram levando e hoje eu sou muito feliz por ser. Mas
por exemplo, não sou casada, não tenho filhos e gostaria muito de viver essa experiência. E não vivo porque a minha vida ficou no trabalho. Por conta dessa condição de, eu quero ser, eu vou ser, eu quero. Aí chega uma hora, nessa idade, você fala, opa, e agora? Né? Eu já estou realizada profissionalmente, eu quero viver outras experiências. Então, é onde ela quer estar? Mas ela precisa entender até onde ela precisa ir, qual o momento de parar, ou dar um passo para trás, para viver essas novas experiências, né? E eu tô chegando nesse momento. Não que eu vá parar, eu nem me imagino aposentada, mas assim, para viver essas novas experiências que também vão demandar tempo. Com a minha rotina hoje, fica difícil encaixar isso, né? Então, é onde ela quer estar, sim, mas ela precisa mapear esse plano de vida para ela poder viver tudo, entende? Dani, você trouxe uma riqueza imensa nessa fala, né? Porque muitas vezes, buscando esse lugar que a mulher quer, é um lugar quase que de supermulher, né? E que nem sempre a mulher é uma supermulher. Eu até penso que não é possível ser uma supermulher, né? A gente acaba negligenciando algumas frentes que depois, com o passar do tempo, a gente vai ver o valor e a relevância que aquilo tinha. Exato. E muitas vezes o quanto o trabalho acaba assumindo proporções da vida da gente que vão impedindo, né, por uma escolha nossa, claro, né, mas que vão impedindo que a gente descubra outras vertentes além do trabalho. Né? E essa reflexão aos 39 poderia ter olhado para outras frentes além do trabalho. Dá tempo ainda, vou olhar para isso, né? Mas precisa priorizar outras frentes além do trabalho, né? Acho muito genuíno a sua fala, né? A gente vê que brota do coração, né? Sim. E às vezes ouço, mas você quer ser mãe e casar também é um problema. Ok, pra você, eu ainda não vivi isso, eu acredito que vai ser maravilhoso. A mulher, ela desperta o feminino na maternidade, quero poder viver isso, entendeu? Eu vejo amigas mães incríveis, né, e não é que eu vou deixar de trabalhar, mas fiz uma história, deixei um legado, vou continuar com isso, agora vamos entender qual que é um outro momento pra gente viver? Então, e também se eu falasse pra você que era casada com um filho, você fala, mas como que você conseguiu tudo isso? E tem mulheres que conseguem, e é lindo, é maravilhoso. Eu não, eu fiquei assim, desde os meus 20 anos até hoje, 20 anos voltada a trabalho e estudo. Essa foi a minha maior demanda. São frentes, sim, são ciclos. Sim. Talvez agora, né, não faça mais sentido ou não seja mais necessário esse grau de dedicação exclusiva ao trabalho. Talvez já seja possível estar pensando em outras frentes que não só a área profissional, né? Sim. Eu entendo ciclicamente, né? Legal. Tem momentos que são ciclos. Dani, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Né? Eu sempre gosto de deixar essa pergunta para o fim, porque eu entendo que os nossos convidados, quando a gente efetiva dia tal, você vai estar lá no Cá Entre Nós, eu acho que passa muita coisa na cabeça, coisa no sentido da história, né? E aqui eu deixo um tempinho para você pensar se alguma coisa eu não te perguntei, Dani, e que você acha relevante trazer sobre a tua história pessoal e que possa não ter sido abordado de alguma forma, ainda dá tempo da gente falar. Legal. Há um mês eu fui coautora de um livro, Mulheres que Inspiram, edição Rubi. Muito bom. E lá eu contei a minha história de vida mesmo, não esse bate-papo que a gente teve aqui sobre profissional. Contei como a Daniela trouxe todas essas demandas com ela até aqui, né? E quero contar, assim, rapidinho para vocês que venho de família muito humilde, de pais analfabetos, perdi uma irmã muito cedo e minha mãe, com muita dor por isso, adoeceu e eu tive que cuidar dela por anos. E, consequentemente, meu pai também adoeceu e eu ainda continuo cuidando dele. E foi isso que fez com que eu fosse buscar atribuições para poder prover em casa, né? E com muita resiliência conseguir dar a melhor qualidade de vida dentro do que eu podia para minha mãe, que hoje já não está mais aqui, e ainda para o meu pai. Então, por trás de uma grande profissional, realmente tem uma grande mulher e tem uma grande história.
Então, não é só a Daniela engenheira, né? Mas é filha, irmã, amiga. E esse livro foi um marco, porque eu escrevi, meu pai tinha tido um AVC e ele estava no hospital. E meu pai, ele tem muito orgulho de mim. Eu falei pra ele, pai, eu vou escrever um livro. Aí na hora ele já chorou. Eu falei, você vai estar na noite de autógrafos. Eu acredito que você vai sair do hospital. E ele esteve na noite de autógrafos e foi Incrível. uma noite memorável. Então, essa é uma parte da Daniela que é muito interessante também deixar aqui com vocês. E tá relatado no livro. Tá, Que lindo. vou te mandar o livro. Manda! Vou te Ai, mandar. muito bom, Vou te incrível, incrível. Dani, que você continue inspirando, Obrigada. assim como o tema do seu livro, Sim, e que você continue fazendo a diferença nos imóveis, nas construções, na segurança, nas pessoas que você se relaciona, né? Que você continue olhando além do concreto, sim, com né? certeza. Acho que isso é o que mais faz diferença para nós, né? Obrigada por estar aqui, obrigada por agradeço. compartilhar, né? Eu espero que a sua história alcance ainda mais pessoas, que outras pessoas possam se inspirar em tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você faz. Muito obrigada, viu? É um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada. E muito obrigada a vocês que tornam desse programa um mar para aqueles que gostam de ver com a alma. Beijo no seu coração. Tô te esperando no próximo Cá Entre Nós.